Gente, 2 horas e 36 minutos e agora nós vamos falar da produção industrial. Ela que teve alta pelo terceiro mês consecutivo, expansão de 3,2% em agosto, veio abaixo da média das projeções e não compensa ainda todas as perdas que foram acumuladas logo depois da pandemia. No ano, o setor ainda acumula uma queda de 8,6% da produção. Nós vamos falar sobre isso agora com o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Rafael, como é que você viu essa recuperação? Como eu falei, não repõe as perdas, foi um tombo muito pesado de início, inclusive porque não se tinha condição de escoamento da produção, comércio também fechado, isolamento social. Mas hoje, como é que você vê o ritmo? Enfim, foi o quarto mês consecutivo de recuperação, não é? Ou seja, a gente tem aí 4 meses crescendo para tentar recompor o que foi perdido em 2 meses de crise, não é? Principalmente abril, mas um finalzinho de março também. O desempenho positivo não deixa de ser algo muito favorável para essa reativação do setor, né? Agora, o problema é o ritmo que isso vem acontecendo, né? O mês de agosto agora, particularmente, veio num ritmo bastante abaixo dos meses anteriores, né? Se você pega aí frente a julho, né, alta de 3,2, é menos da metade do crescimento do mês anterior, né? Era de se esperar alguma acomodação, né, até porque as bases de comparação vão ficando não tão pequenas, né, à medida que mês após mês você vai obtendo recuperação, crescimento, mas é um pouco cedo para isso ainda, né? Eu esperava que nesse mês de agosto, né, esse dado oficial fechasse o tombo aí de abril e um pedacinho de março, né? O que não resumiria, né, completamente o processo de recuperação, mas seria uma etapa importante para realmente começar a colocar, né, para trás os efeitos negativos da Covid, né? Agora, Rafael, o tombo que a gente está se referindo em março e abril foi de 27%, então precisaria ter uma aceleração bem mais forte. Agora, a indústria, em vários segmentos, ela já vinha com dificuldade para ter um crescimento mais contínuo, não é? Sem altos e baixos. Isso desde a recessão, depois teve greve dos caminhoneiros, que também penalizou demais o setor industrial, e agora na pandemia a gente vê que alguns segmentos estão, inclusive, retornando aos níveis pré-pandemia, como é o caso de bens de capital, que um termômetro até de investimentos, mas tudo ainda meio modesto diante das necessidades do país, de se ter uma competitividade que abra janelas para exportações, por exemplo. O problema é que a crise da Covid-19 se sobrepôs à crise de 2014 a 2016, no caso da indústria, né? Então, a gente, no fundo, está colecionando crises, né? E a recuperação que a gente teve de 2017 a 2019, até porque 2019 já teve queda da produção industrial de novo, né? Então, vamos colocar a recuperação de 17 e 18, foi muito parcial, frágil e pouco consistente, né? Ou seja, quando eu falo pouco consistente, é porque, no fundo, só parte da indústria conseguiu crescer nesses períodos mesmo, né? A outra parte, o jogo ficou um pouco dividido, 50% cresce, 50% não, né? Então, essa falta de uma maior disseminação setorial e de forma reincidente, né, depois da crise de 2015 e 2016, colocam um ponto de partida muito desfavorável agora para a crise da Covid-19, né? Então, no fundo, a gente tem agora, a partir, né, do final desse ano e principalmente o ano que vem, recuperar 2 crises, né? Então, vamos dizer, o buraco, né, não para de crescer. E não só do ponto de vista do volume de produção, do ritmo de produção, mas principalmente, né, das necessidades de modernização e de avanço tecnológico do parque industrial, que precisam ser feitos para a gente acompanhar uma tendência que é mundial e que deve se acelerar ainda mais na recuperação, né, dessa pandemia, porque, né, muitos países industrializados, principalmente os países desenvolvidos, né, estão inserindo dentro das suas agendas de recuperação, né, eixos de modernização e de avanço tecnológico do seu parque produtivo, né? Agora, Rafael, quando a gente vê a composição dessa recuperação nessa apuração do IBGE, um dos destaques foi o setor automobilístico, 19,2% de expansão em relação ao julho, mas também tem um longo terreno aí pela frente para poder retomar até o nível que estava antes da pandemia, não é? Sim,
praticamente todos os ramos cresceram agora em agosto, né? Também a maior parte deles perdeu dinamismo, né? Ou seja, cresceu, mas cresceu menos do que vinha crescendo, né? O que acende uma luz amarela, porque, na verdade, a gente ainda precisa digerir, né, uma redução, por exemplo, do auxílio emergencial e incertezas em relação a todos os programas emergenciais, não só o do auxílio para as famílias informais, mas também para as empresas e do próximo ano, né? Então, eu acho que é um pouco cedo ainda para a gente ter uma perda de dinamismo intenso como a gente teve agora. Agora, pode ser uma questão pontual, né? Pode ser um mês, o próximo mês pode ter um desempenho um pouco melhor. Isso a gente ainda precisa verificar, né? Mas se essa desaceleração importante no mês de agosto for o início de uma etapa de um dinamismo muito mais baixo, aí realmente é preocupante, porque a gente tem que fechar o tombo da crise da Covid, fechar o tombo de 2015 e 2016 e, ao mesmo tempo, ter condições de avançar, né, no processo de modernização que eu estava mencionando, né? É importante mencionar, não é, que a gente fala muito sobre o endividamento público na saída desta crise, mas o setor privado também vai enfrentar problemas de endividamento, né? Muitas das empresas se endividaram adicionalmente, né, para fazer frente aí a essas necessidades de fluxo de caixa devido aos processos de paralisação da Covid, né? Tudo bem que os programas contam com taxas de juros menores, prazos um pouco mais, né, dilatados, mas a questão é que os níveis de endividamento das empresas já era alto, de um passivo que trazia, vindo, né, do período anterior a 2015 e 2016. Né? Então, se a gente sair desse período com um dinamismo muito baixo e um endividamento acrescido das empresas, isso fragiliza ainda mais as condições de uma retomada mais consistente daqui para frente, né, de 2021 para frente. Agora, Rafael, essa semana nós tivemos até momentos de empolgação do ministro Paulo Guedes quando saíram os dados do CAGED, né? Primeiro que ele comemorou que foram dados muito melhores do que se imaginava. E aí ele falou em reindustrialização, porque a indústria foi o setor que mais contratou. Você vê por aí algum termômetro de uma aposta na recuperação? Porque a gente também tem visto índices de confiança dos empresários do setor em alta. Na verdade, assim, no início da pandemia, não é, as projeções indicavam quedas muito profundas, né? Só que todas essas projeções também estavam imersas a um nível muito acentuado de incerteza, né? Então, dada a excepcionalidade do quadro de uma crise sanitária de proporções mundiais nunca vistas, né? O perfil da crise econômica derivada dessa crise sanitária e dúvidas em relação à eficácia, à celeridade dos pacotes emergenciais, não só do governo brasileiro, mas do mundo inteiro, né? Fazer essa atividade, né, de prever o desempenho de 2020, algo realmente muito difícil, para não dizer quase impossível, né? A questão a trajetória que a gente tem visto nos últimos anos aponta para quedas importantes, só que não tão ruins, né, não tão significativas, quanto se previa no início da pandemia. Isso justifica um pouco essa melhora da confiança de empresários, o consumidor ainda é um pouco mais frágil, mas de empresários, ou mesmo do próprio governo, né? Agora, queda, embora menor do que esperado no início, ainda é uma queda importante, né? E o que mais me preocupa é o padrão de crescimento daqui para frente, né? Porque se a gente retornar aquele padrão, né, de praticamente andar de lado de 2017 a 2019, a gente vai ter um problema efetivo, não só de ritmo de crescimento, de recomposição do emprego, mas também de capacidade de competitividade do setor produtivo nacional, e notadamente do setor industrial, que é quem mais está exposto à competição internacional, né? Isso tudo resgata a importância não só da gente ter uma recuperação mais consistente, mas também da gente, né, levar à frente todas as agendas, né? A agenda de reforma estrutural que a gente tem trabalhado, né? Notadamente a reforma tributária, que no fundo é quem vai realmente abrir espaço para uma maior competitividade e melhorar as condições de investimento, de avanço da produtividade do setor industrial, né? É desse processo, né, que vai sair, enfim, uma trajetória de reversão da desindustrialização que a gente tanto espera, né? Não é um dado pontual do CAGED, em que a indústria reage mais fortemente do que outros setores, inclusive porque os demais setores continuam, muitos deles não funcionando normalmente ou continuam fechados em algumas localidades,
que vai definir o início de um processo de reversão da indústria, desse processo de desindustrialização. Nós ouvimos o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, muito boa tarde.